Momento da codificação. Vamos então estudar, vamos voltar ao nosso estudo. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, em seu livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e em seu capítulo 8º, Emancipação da Alma. O item que nós estamos analisando é o item número 7, o item número 8, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Estamos finalizando hoje. Kardec dá justamente um fechamento bastante interessante neste capítulo. Abrindo aspas, diz Kardec: pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele. E essa qualquer coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a alma ou o seu espírito. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sob os seus olhos e sob as suas mãos os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta da maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas na terra a empolgam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza por antecipação da beatitude celeste. E pode-se dizer que passa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio, que um esforço a mais poderia romper sem remédio. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência do nosso ser imaterial. Todo entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida como uma parada momentânea. Para ele, o bem e o mal, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo não são mais que fúteis incidentes de uma viagem, da qual se sente feliz ao ver o termo. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Verifica-se neles, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza,
quando não se sabe vencê-la, para dominar o estático, e para tanto se reveste os seus olhos de aparências que o mantêm nas ideias e preconceitos do estado de vigília. Este é um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária, como uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste, mesmo com os olhos fechados. Esta faculdade se afigura aos que a possuem, tão natural como a de ver. Consideram-na um atributo normal, que não lhes parece constituir exceção. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer, como a de um sonho. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos, e ainda mais desenvolvida, mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural. Eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. E neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Naturalmente, Allan Kardec, concluindo esse ensaio acerca dos sonhos, do sonambulismo e do êxtase, colocando assim a emancipação da alma como uma capacidade que é inerente a todo o ser humano e que naturalmente, variando a sua profundidade, o sonho como sendo assim uma condição mais superficial, o sonambulismo como sendo uma condição mais intermediária e finalmente o êxtase, que é uma condição muito profunda de separação entre o corpo e o espírito, não sendo uma separação definitiva, mas uma separação temporária e provisória que dá à alma a liberdade, que dá à alma a capacidade da visão à distância, que dá à alma a capacidade de se encontrar com uma lucidez maior com os espíritos desencarnados, né? Já que nós também somos espíritos, embora estejamos ligados a um corpo material. Então, que nós possamos continuar estudando essa doutrina de luz e de amor, e no próximo momento nós estaremos penetrando, né, no novo capítulo e vamos conversar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Aguarde-nos, vamos para um momento agora de musical e em seguida nós estaremos voltando, né, conversando sobre as leis de causas e efeitos.